Na nossa aula de hoje, nós vamos ver propriedades da potenciação. No assunto propriedades da potenciação, nós vamos ver 4 propriedades envolvendo potência, né? E se tornam simples de ser calculada, de ser resolvida, né? A primeira propriedade se refere a potências de bases iguais, vocês estão lembrados, né? Esse número aqui embaixo é a base, esse númerozinho aqui em cima é o expoente. Então, nessas duas bases iguais, a gente vai ter a primeira e a segunda propriedade trabalhando com essas bases iguais. Onde na primeira propriedade, entre essas duas bases, nós vamos ter uma multiplicação. Então, como resolver essas duas bases iguais onde eu tenho uma multiplicação no meio? Então, quando as duas bases forem iguais e no meio tiver uma multiplicação, o que você faz? Você repete a base. E esses dois expoentes que estão colocados aqui em cima, você soma, ou seja, eu só vou repetir uma base dessa e aqui em cima eu vou colocar 3 mais 7, que vai dar igual a 2, aí 3 mais 7, 10. Então, eu não vou estar resolvendo a potência, eu estou resolvendo no momento só a soma dos expoentes. Então, essa minha primeira propriedade, ou seja, resolvida, né? Como ela se repete, eu vou ter 2 elevado a 10, que eu somei o 3 mais 7, 10. O outro exemplo, a base que se repete é 5. No meio tem uma multiplicação. Então, o que eu vou fazer com esses dois expoentes? Eu vou somar. Então, eu vou pegar aqui 4 mais 2 vai dar 5. Eu tenho que repetir a base, né? E aqui em cima eu vou colocar a soma dos expoentes. 4 mais 2, 6, certo? O outro exemplo, uma base. As bases que se repetem é o 7, né? Os expoentes em cima eu tenho o 5 e o 1. Então, o que eu faço com esse 5 e o 1? Esse 5 e o número 1 eu somo. Então, o resultado vai ser a minha base 7 e 5 mais 1 vai dar 6. Essa aqui está em forma de fração, vai mudar alguma coisa? Não, como eu tenho multiplicação no meio, a forma de resolver é a mesma. Eu vou repetir a base. Quem é a minha base? Ela está dentro do parênteses, né? É 4 sobre 7. Quem são os meus expoentes? É o 2, então eu vou, no meio tem multiplicação, então eu vou somar 2 mais. Quando não tem nenhum expoente, é esse caso bem aqui, quando não tem nenhum expoente, eu entendo automaticamente que ali é 1, então eu vou somar 2 mais 1, mais o 3, certo? Então aqui, meu resultado vai ficar, parêntese, 4 sobre 7, aí eu somo 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6, viu? Isso quando no meio das duas bases tiver uma multiplicação. Bases iguais com uma multiplicação no meio. O que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes, viu? Vem a segunda propriedade. É praticamente a mesma coisa da primeira. A gente vai ter duas bases repetidas com os expoentes, só que é o seguinte, eu não vou ter uma multiplicação, eu vou ter uma divisão no meio, né? Desses dois números eu vou ter uma divisão. Então, a diferença vai estar aqui, que lá quando eu tinha multiplicação, nós somamos os expoentes. Aqui onde eu vou ter uma divisão, nós vamos subtrair os expoentes. Então, nós vamos repetir a base 2. O 7 e o 3, né, que são os expoentes, em vez de somar, aqui eu vou subtrair. Então, na multiplicação, a gente fez a soma. Na divisão, a gente vai diminuir. Então, base 2 a gente repete. E 7 menos 3, 4. Então, subtração. De novo, eu vou repetir a base 7. No meio é uma divisão. Se é uma divisão eu já sei. Eu vou pegar esses dois expoentes e vou diminuir. Então lembre, se aqui fosse uma multiplicação você somava. Como é uma divisão você vai diminuir. Então base 7, 5 menos 2, 3. Aqui a base é 11. E meus expoentes são 5. Tem uma divisão no meio, então vai ficar o 5 menos 5. Então, a base 11 e 5 menos 5 dá 0.
Ah, tem um número decimal. Já que o outro tinha uma fração, eu botei um decimal aqui. Vai mudar alguma coisa? Não. Você repete o decimal dentro do parênteses do jeito que ele está. Tem uma divisão no meio, então você diminui os expoentes. Então você já sabe, vai ficar 6 menos 5. Repete o parênteses com o decimal. E 6 menos 5 vai dar 1. Certo? A terceira propriedade, né? A gente já não tem duas bases iguais, a gente já só tem uma base. E em cima dessa base tem dois expoentes, certo? Então, como é que a gente resolve quando a gente tem uma base e em cima dessa base tem uma potência em cima de uma outra potência, que é a terceira propriedade? Essa terceira propriedade a gente resolve multiplicando esses dois expoentes, ó. E um detalhe, sempre o que tiver no meio, né, da multiplicação aqui dos dois números vai sumir no meu resultado. Tipo aqui, ó, eu não vou colocar o parênteses no meu resultado. Por quê? Porque eu sei que o parênteses vai sumir na minha multiplicação de 2 vezes 3, que vai ficar 5 elevado a 6. Então, o que está aqui no meio, ó, some, certo? Então, aqui eu vou ter, minha base é 6, como é uma potência em cima de uma outra potência, eu não vou somar e nem vou diminuir, tá vendo? É só uma base e uma potência em cima de outra. Quando eu tenho uma potência sobre uma potência, eu pego elas duas e multiplico. Então, 3 vezes 5, 15. Nesse caso aqui, onde tem o colchete e o parênteses, ó, eu vou repetir o parênteses. Quem é que vai sumir aqui, ó? O colchete, que é quem está no meio entre as duas potências. Então, vai ficar parênteses 1/3. Aí em cima eu vou multiplicar o 4 vezes 5, que vai ficar o parêntese 1/3, e 4 vezes 5 dá 20. Então, entendido? Quem some é quem vai ficar, é quem está dividindo as duas potências aqui, é quem está separando elas duas, viu? Então, o que a gente viu aqui? Bases iguais, multiplicação no meio, somos expoentes. Bases iguais, divisão no meio, a gente diminui os expoentes. Quando eu tenho uma potência sobre uma outra potência, eu vou repetir essa base. O parênteses ou o colchete que estiver separando essa multiplicação no meu resultado, ele vai sumir. E esses dois expoentes aqui eu multiplico um pelo outro, né? Então aqui sumiu o parênteses lá no meu resultado. Aqui também vai sumir o parênteses. Nesse caso aqui vai sumir o colchete, que é quem está separando a minha multiplicação. Isso na terceira propriedade. Aí vamos para a quarta. A quarta propriedade, como no momento a gente não está calculando, ela é bem simples. Ó. A gente tem duas bases diferentes como expoente. Então, como resolver? É só repetir essas mesmas duas bases e esse expoente que está aqui em cima você atribui um para cada. Ó. Então, tirando do parênteses, eu tenho um 2 elevado a 2 e um 7 elevado a 2. Tirando do parênteses, o 4 vezes 5, né? Ou seja, o 4 é elevado a 3 e o 5 também é elevado a 3. E lembra, eu não posso somar esses expoentes, por quê? Porque as bases são diferentes. Ó. Eu só poderia somar aqueles números lá de cima se por acaso fosse 2,2 ou 2,7, 2,4 ou 2,5, viu? Aqui da mesma forma, né? Vai ficar o parênteses 1/3 vezes o parênteses 1/2. E lá em cima, como tem o expoente 6, eu vou atribuir um 6 para 1/3 e um 6 para 1/2. É só isso que você vai fazer na quarta propriedade. Tirou de dentro do parênteses ou de dentro do colchete e atribui o expoente para cada número, certo? Aí lá no finalzinho do assunto tem a potência de base 10. Potência de base 10, ou seja, se eu tenho, bem aqui, 10 elevado a 5, na potência você resolveria esse 10 elevado a 5 assim, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, repetiria o 10 5 vezes, não é isso? E sairia fazendo 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10, 10.000, 10.000 vezes 10, 100.000, né? Então, sairia multiplicando aqui dessa forma, né? Que a potência de base 10 vem para você compreender o seguinte, que se a base for 10, o que eu vou fazer para resolver? Para achar esse resultado, eu não preciso fazer aquela multiplicação toda. Quando a base é 10, eu repito o número 1,
E esse expoente aqui vai dizer quantos zeros eu vou colocar aqui na frente. Ó. Então, se aqui eu vou repetir o 1, se o expoente é 5, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Certo? Você vê que ficou igual lá. Ó. Ah, se o expoente é 2, ó. 10 elevado a 2 é o 10 repetido duas vezes. Quanto é 10 vezes 10? 10 vezes 10 é 100. Então, ó, 10 elevado a 2 a gente repete o 1. E esse 2 aqui, ó, me diz que eu vou repetir esse 0 duas vezes. O 10 elevado a 1 é o próprio 10, até porque ele está dizendo, ó, se o expoente é 1, ele está mandando eu repetir o 10 uma vez. Então, eu vou colocar o 1. Se o expoente é 1, eu coloco um 0, ou seja, é igual ao próprio 10. Certo? Quando a gente fala de potência de base 10, aparecem as notações científicas. O que é essa notação científica? É você colocar esse número na base 10. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar só a parte inteira do número, que é o 12, vou tirar todos os zeros, vezes o 10. Esse 10 é quem vai representar essa quantidade de zeros. Só que assim, ó, eu vou contar daqui até o penúltimo número, viu? E essa minha contagem até o penúltimo número vai virar aqui o expoente do 10. Tipo, eu vou deixar só o 1. Então, se eu vou deixar o 1, eu vou colocar uma vírgula, eu vou parar bem ali. Então, eu vou contar todo mundo daqui até chegar no 2. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai dar 1,2 elevado a 6. Certo? Bem aqui no 228 milhões que está colocado aqui, você vai colocar lá o 228, viu? Aí, como eu vou contar até o penúltimo número, já sei que aqui vai aparecer uma vírgula. Por quê? Porque eu vou contar daqui para cá, certo? E essa minha contagem daqui para cá vai ser o meu expoente aqui do vezes 10 na notação científica. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vai ficar 2,28 elevado a 11. Bem aqui no 45 milhões está colocado aqui, vai ficar como? Você coloca o 45 vezes o 10 e lembra, eu vou contar até o penúltimo número, então eu boto a vírgula aqui. Então eu já sei, o meu expoentezinho aqui do 10 vai ser a contagem daqui até chegar no penúltimo número. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1 daqui, 7. Pronto. É assim que eu resolvo a notação científica. Como é que eu desfaço a notação científica, ou seja, fazer o contrário, né? Ali a gente transformou na base 10, agora nós vamos desmanchar e voltar esse número dele para a forma normal. Então, se eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a 6, eu já sei, eu vou repetir o 15, normal, né? E lá o expoente me diz que tinham quantas casas decimais, começando dessa vírgula até o final, então teriam 6 casas. Só que lembrando, como a vírgula está aqui, ó, eu tenho que contar aqueles 6 começando com 5. Então eu tenho que começar do 5. O 5 já vai ser o meu primeiro número. Então aqui eu já vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, começando daqui do 5, que é o meu primeiro número, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Igual a 6 aqui no expoente da base 10. No 3,35, então eu vou repetir o 335. Vou colocar agora colocando os contrários. Eu vou devolver os zeros, vou fazer o contrário da notação científica ali. Então o que acontece? Esse 10 está elevado a 8. E aqui já tem dois números antes da vírgula aqui, ó. Então aqueles 8 números que eu vou acrescentar aqui na frente, aqueles zeros que eu vou acrescentar da frente, os dois primeiros eu já vou começar contando com o 3 e o 5. Então eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então lembra, tem que dar 8 até bem aqui, ó. Porque eu tenho que contar com o 3 e o 5, viu? 5,6 vezes 10 elevado a 9. Então eu vou colocar o 56. Então se aqui é 9, então já sabe, aqui na frente eu vou colocar 9 casas decimais, que no caso eu vou acrescentar o zero. Só que a primeira casa decimal eu já vou começar a contar a partir do 6, porque ele está aqui antes da vírgula. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então
as 9 casas que eu aumentei, eu tenho que começar a partir do 6, né? Porque é o número que está aqui antes da vírgula. Então, aqui na notação, a gente vai transformar na base 10. Nessa outra situação, eu vou pegar o número que já está em forma de notação e vou transformar em um número normal, viu? Então, lá quando vocês verem o assunto, que vai estar lá na página 40, da 43 a 45, vocês vêm lá, anotem, viu? Se ficar alguma dúvida, vocês mandem alguma mensagem, viu? Pode mandar mensagem no privado que a gente tira a dúvida.